Eu vou falar hoje algo tão importante, talvez a coisa mais importante que nós temos é a nossa vida. Como é bom falar sobre vida. Você já analisou que você é o fruto de uma disputa muito grande até início da sua formação? Porque quando os nossos pais têm a relação e o esperma é jogado no interior da mulher, começa ali uma grande corrida entre espermatozoides. Basta dizer, para você ter uma ideia, cada ejaculação, o homem derrama dentro da mulher mais de 50 milhões de espermatozoides. Mais de 50 milhões. Eles parecem exatamente como aqueles sapinho girino que a gente chama na água, né? Que antes de formação do sapo. Aquela cabeça e um movimento de chicote, né? Pelas águas. Pois bem, o espermatozoide tem essa disposição. Ele começa a movimentar-se no interior do útero materno e vão migrando até a trompa da mulher. No meio da estrutura da trompa, aquele espermatozoide mais rápido, mais ágil, mais forte, é o único que se une com o óvulo. É o único. Veja que foram jogados mais de 50 milhões de espermatozoides. Apenas um. E aí é a primeira competição da vida. Só um, que é o mais ágil, mais veloz, mais forte, é o que une ao óvulo feminino. E ali uma explosão de células que começam a se reproduzirem até ir formando aquele novo ser. Aquele novo ser que ali começa a ser concebido. A mulher começa a gestacionar a partir daquele momento. E muitas feministas dizem, isso é apenas uma célula, pode se jogar fora, descartar, e ela é dona do corpo dela e ela pode cometer o abortamento. Aí eu diria que é um momento de uma grande, imensa satisfação. A mulher está concebendo um ser no seu interior. A principal missão de uma mulher, com certeza, é a madre. É ser a mãe. É conceber um feto ali dentro que vai ser aquela vida gerada por ela. Que maravilha! Mas algumas mulheres ainda acham que apenas é uma célula que pode ser jogada fora. Em pouco tempo, aquela massa disforme vai se estruturando, formando um, um corpinho ali, em pouco tempo. Em pouco tempo. Em 3 semanas já tem os bracinhos, já tem as estruturas, o corpinho da criança está como um C, né? Já tem a coluna, e muitos querem abortar até, se não me engano, 11 semanas, como for legal.
É uma barbaridade. É uma barbaridade. E nós queremos até, eu reuni aqui 3 passagens, uma em Gálatas 11, Gálatas 1:15, que diz assim, pode abrir tua Bíblia aí, Gálatas 1:15. Aquele que me separou antes do seu nascimento e me chamou para a sua graça. Quer dizer, aqui demonstra em Gálatas 1:15 que o nosso Deus, que já nos chamou antes do nascimento, e dizer que aquilo ali é apenas uma célula, não. Ali uma vida, onde é uma vida já conhecida por Deus. Porque ele disse, antes que você nascesse, ele nos separou antes do seu nascimento para a glória. Em Jeremias também, você pode abrir isso. Jeremias 1:15. Antes que você tivesse sido formado no ventre, te conheci. E aqui Jesus, Deus, já fez uma determinação para a vida de Jeremias quando ele estava no interior da barriga da sua mãe. Estava no ventre, ele disse: E te darei nações, você como profeta, antes de Jeremias nascer. E Éfesos também. Acompanha aí, Éfesos 1:4. Deus nos escolheu antes da concepção do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a gente pode ver com essas 3 passagens que eu selecionei que o nosso Deus, ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. Antes que nós tivéssemos um aspecto já humano dentro do útero da mãe. Nós já estávamos ali naquela estruturação inicial e o Deus já nos conhecia. Eu fui professor da universidade, na parte de medicina, na cadeira de fisiologia médica. E durante a aula, eu perguntei para os alunos, em torno de 60 alunos nessa ocasião. Eu perguntei, antes de eu começar a aula sobre reprodução feminina, eu gostaria de saber quem dentre de vocês aqui é favorável ao aborto. Levante as mãos. Daqueles 60 alunos, aproximadamente 14 favorável ao aborto. Eu comecei a explicar toda a sexualidade feminina e, em seguida, você pode entrar, procurar aí no YouTube. Eu botei para projetar lá uma passagem, um vídeo que mostrava o vídeo intitulado O Grito Silencioso. Não sei se vocês já viram esse vídeo. E neste vídeo, ele mostra
as diversas formas de abortamento e a reação daquela criança dentro do útero, a reação dela sendo mostrada pela ultrassom. Primeira forma foi aqueles medicamentos que a mulher ingere e também bota no interior da vagina, para o útero, para fazer com que a mãe aborte aquela criança. E o resultado disso, aquela criança é abortada como carne viva. A pele descama totalmente. Você leva uma queimadurazinha, já arde tanto, não é? Imagine aquela criança que recebeu aquele medicamento que a mãe usou para botar e ela fica exposta em carne viva, sofrendo horrores, e ali ela é expulsa. É um sofrimento com certeza muito grande para a criança. Outra forma também avaliada pela ultrassom neste vídeo, o grito silencioso, foi por agulha, sonda. Uma agulha entra pela vagina, pelo orifício do útero e atinge a criança, e ali, como uma lança, perfura a criança em várias vezes, até que a mãe expulsa aquela criança dilacerada ali. E a terceira forma que evidenciou ali era a forma de sucção, onde introduz como se fosse uma mangueira por dentro da vagina para o interior do útero e ali aciona um aspirador que suga aquele feto que ali está, dilacerando, arranca um braço, arranca o outro, arranca perna, arranca a cabeça, dilacerada, esquartejada, aquele feto é retirado do interior do útero. Em todas essas situações abortivas, o que se percebe é que dentro do interior do útero há aquele feto que tende a se acomodar ali na parte mais interna do útero. Ele, quando percebe essa situação abortiva, ele tenta se esquivar. Ele tenta se ir para um lado e para o outro de uma forma inútil, porque não tem como ele se escapar, como ele escapar daquele espaço limitado do interior do útero. É uma barbaridade. E a criança morre. Qual a razão de uma mulher abortar? Qual é a razão? Pode ser, e é legalmente, quando existe anencefalia, não tem formação cerebral. Outra forma é o estupro, e outra permissão é quando ocorre risco de vida para a mãe. Mas é preciso ter muito cuidado, muita responsabilidade em se conceber, ou quando não está programado, ter muito cuidado para não conceber. Tem muitas formas anticoncepcionais, mas naquele calor do envolvimento sexual, não se controla e termina engravidando aquela mulher.
Mas não pode ser de uma forma assim irresponsável. Ah, qualquer coisa eu tiro, jogo no lixo. É uma barbárie. Tinha um médico americano, ele era conhecido como o rei do aborto, doutor Arnold. Arnold. Parece que é Arnold Naldisson. Esse cara, ele tinha uma clínica com 10 salas, aproximadamente 120 abortos se praticava por dia nessa clínica, de domingo a domingo. Ele já tinha cometido, lá nos Estados Unidos, 75 mil abortos. 75 mil. Aí surge a ultrassom. E ele, durante aquela prática do aborto que ele fez com a própria mulher dele, ele fez com a namorada dele quando ele era estudante de medicina, e ele fez ao longo dessa vida profissional dele 75 mil abortos. E durante o surgimento da ultrassom, ele começou a fazer o aborto e vendo o que se passava no interior do útero daquela mãe com aquele feto. E a criança se esquivando. Ele começou, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu fiz, meu Deus, esse tempo todo? 75 mil abortos. E ele via que ali, de fato, era um ser humano independente do momento da concepção. Independente do momento da concepção, ele via que ali, de fato, era um ser humano. Portanto, não pode ser interrompida a vida. Resumindo, Dr. Arnold, depois de ter visto este vídeo, a realidade do que é o aborto, ele passou a ser um dos grandes ativistas contra essa prática. Ele foi, inclusive, recebido pelo Papa João Paulo II. Ele passou a ser um militante voraz contra a prática do aborto. É preciso ter muito cuidado, senhoras feministas. Não é somente uma célula que se descarta, é uma vida. Eu sei que dentro do coração de cada pessoa existe aquela luz. Como eu disse em um programa anterior, pode ser uma centelha, mas essa centelha pode ser de uma hora para outra transformada em uma maravilha de luz que é a presença do Espírito Santo. Esse programa de hoje não tem aqui a finalidade de condenar a senhora que porventura fez essa prática do aborto. Seja a motivação que tenha sido. Às vezes diz que é motivação física, às vezes motivações emocionais, às vezes motivações psicológicas. Mas em todas as situações, sejam as mais frias, feministas ou qualquer outra, sempre vai surgir no seu coração aquele sentimento de uma grande perda de parte sua, aquele vago, aquele vazio, aquela culpa, depressões, ansiedade, irritabilidade, raiva, tristeza, confusão, vazio, desespero. Choro constante. Olha, é tantos sentimentos que advêm disso, porque as pessoas, quando caem em si,
Aí vê como é que eu pude fazer isso. E não pode chorar pelo leite derramado, como diz. Nós fazemos tantas coisas erradas ao longo da nossa vida. Mas tem momentos que a gente para refletir, ou mesmo naquele momento que o Espírito Santo está querendo de alguma forma lhe resgatar, poxa. Você não é essa estupidez existencial. Você não é. Você tem algo sublime dentro de você, porque a nossa concepção de todo ser humano faça-se segundo a nossa imagem. Você não é um troço, nem muito menos o que você, por acaso, estava concebendo no seu interior é um troço. Ali é uma vida. Ali já tinha reservado uma alma, um corpo em formação e um espírito. Porque o Deus, como diz nessas passagens, como eu disse, em primeiro capítulo 15 de Gálatas, ele já falava que nos conhecia. Em Jeremias 1,15 também, Éfeso 1,14. Ainda é tempo. Eu sei que eu conheço, como médico, eu conheço pessoas que naquela vida de tão jovem ainda, onde era muito rigoroso a formação, a criação, os pais não aceitavam e submeteram aquele abortamento porque não tiveram a coragem. E aqui não é fácil para dizer que você foi fraco, não. Eu não vou dizer isso jamais. O momento é o momento. Qualquer momento, o ser humano é fraco, é falho. Mas fique tranquilo. Esse momento desta palavra é dizer que o nosso Deus, em qualquer situação, esse nosso Deus é maravilhoso para lhe entender, para lhe perdoar, para lhe dar uma nova oportunidade. Quem sabe aquele senhor, assim como aquele senhor, aquele doutor que 75 mil pessoas foram abortadas por ele. E quando ele viu a realidade, porque muitas vezes nós somos mecânicos, agimos com a insensibilidade ou mesmo com a ignorância de não perceber o que nós estamos fazendo de atrocidade, como foi o caso do Dr. Arnold. Porque quando ele chegou a ver a ultrassom, ele, meu Deus do céu, que barbaridade que eu fiz. Que barbaridade. E a partir dali, ele raciocinou e teve aquele choque de realidade. Meu Deus do céu, como eu fui capaz de fazer essas coisas? Certamente uma mulher que fez algum aborto, ela está, barbaridade, meu Deus, eu não perdoo porque eu fiz isso. Mas o Deus é capaz de perdoar ainda, apesar de tudo isso, de todos os descaminhos das nossas vidas. Esse nosso Deus é de uma grandiosidade, é de um espírito, de um amor imenso. Ele quer uma nova transformação, uma legítima transformação pessoal e espiritual. Ele não veio condenar. Ele diz, eu vim para os perdidos. E as mulheres dizem, eu sou a dona do meu corpo, eu faço o que eu quiser. É verdade. Você é dona do seu corpo. Mas ali, aquele ser que está sendo formado no interior do seu útero, não é seu.
É um corpo que não é o seu corpo. Você está brigando ali com uma dádiva divina. Quantas e quantas e quantas e quantas mães têm tanto desejo pela maternidade e quantas não têm o ventre abençoado para gestacionar. Passam a vida tentando os métodos de inseminação para ver de alguma forma ela consegue engravidar. Quantos pais querem ser pais e sua esposa não consegue? E você tem toda essa capacidade, essa bênção de gestacionar, e você vai agir como se fosse apenas uma célula que está ali, eu descarto a hora que quiser, eu que mando no meu corpo. Porque você não teve a responsabilidade. Hoje em dia, tantos e tantos métodos anticoncepcionais. E você vai praticando como se não fosse nada, como se não tivesse consequência. A consequência, primeiro, no seu interior, na sua mente. Você vai sentir para o resto da sua vida aquele peso na sua mente. Talvez agora você está jovem. O jovem é irreverente. O jovem está sempre questionando. Não tem a maturidade suficiente, mas amanhã vai ter. A rebeldia do jovem não pode ter a consequência do assassinato covardemente a um ser indefeso dentro de um útero materno. E nessa semana eu recebi um Face de um padre na igreja de São Miguel do Arcanjo, parece que em Milão, na Itália, onde alguém em anônimo pichou no interior da igreja, dizendo que Maria deveria ter abortado. Maria deveria ter abortado. O padre ali, com muita sabedoria, ele respondeu pichando na parede. Coragem teve a sua mãe. Você que está no anonimato, que não tem coragem de nem se manifestar quando picha nessa igreja. Sua mãe, que pode ter acontecido qualquer adversidade, mas ela lhe teve, gestacionou você. Quando você nasceu, ela te deu banho, te alimentou, te cuidou. E você teve a oportunidade de chegar aqui por sua livre vontade e pichar essa igreja. Se sua mãe tivesse feito o abortamento seu, nem isso você poderia ter feito aqui na igreja. Eu sei que foi viralizado essa situação. A rebeldia da jovialidade tem que ter limites. É preciso que nós eduquemos aos nossos filhos desde a tenra idade, mostrando a sublimidade da vida. O desamor está cada dia mais tomando vulto. As pessoas matam dentro do útero, matam fora do útero, matam as pessoas com impiedade, como tivesse direito de julgar quem quer que seja.
Ontem eu fiquei tão pasmado. Um amigo meu me mostrou pelo celular dele a foto de uma jovem que ela se envolveu com o tráfico, com facções de pessoas usuárias. E disseram que essa jovem se envolveu com um grupo e, amando deste grupo, ela atraía rapazes de outro grupo para aqueles locais do grupo rival, e ali esses que iam nessa arapuca, eles eram executados. O grupo rival, sabendo disso, tiveram a oportunidade de pegar esta jovem nova e executaram ela. Aparece ali a foto, barbaridade, meu Deus. Cortado o pescoço dela e a cabeça em cima do tronco. Meu Deus do céu. Essa é a nossa humanidade que nós vivemos. Essa é a nossa humanidade. Nós temos que semear esse amor. Nós, você tem que semear esse amor. Você é a centelha ou o holofote da luz divina que transforma a vida das pessoas. Você é o fogo do Espírito Santo que não deixa esfriar esse amor. Quando você leva essa palavra de Deus, esta palavra ela é envolta de um grande poder transformador. Meus amados, se sinta abençoado nesse dia. Quero lhe pedir para você dar o seu joinha, ativar o sininho para receber as programações, se inscreva no nosso canal do YouTube e também nas demais mídias sociais. Que Deus abençoe você e sua família grande e bem.